Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós continuamos na liturgia de hoje a perscrutar a palavra de Deus a partir do profeta Oséias. A palavra de Deus deve ser escutada, deve ser ruminada, como a vaca que come assim, né? Que mastiga, 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 começa a engolir, volta para mastigar. E assim devemos fazer com a palavra de Deus. Ela deve ser mastigada, deve ser saboreada, deve voltar ao nosso pensamento, ir para o nosso coração, voltar de novo e assim ir nos transformando. Então, por isso essa imagem do ruminar a palavra de Deus. Oséias é um profeta que é interessante pela dimensão, nós já percebemos isso, da ternura, do amor que ele manifesta. Nós vamos ver textos assim que são de uma força, de uma beleza que chama muito a atenção. Deus chama pessoas diferentes, né? Por exemplo, pensa a dureza, a força de Amós, o profeta vaqueiro, e agora pensamos nessa ternura, nesta paixão de que Oséias demonstra como sinal da paixão do amor de Deus. E é a Oséias que se atribui o ter usado por primeira vez esta expressão vinha para falar de Israel. A vinha se torna, assim, um símbolo de Israel. Israel era uma vinha exuberante e dava frutos para seu consumo. Na medida de sua produção, erguia os numerosos altares. Então, quanto mais graça recebia esta vinha do Senhor, mais elevava altares e embelezava seus ídolos, se corrompia. Assim como no início do livro é usada a expressão que ia aos seus amantes a Baal, deixando o seu marido, então assim que Israel retribuía tudo aquilo que Deus lhe fazia. Com o coração dividido, deve agora receber castigo, derrubará seus altares. A Samaria está liquidada, a Samaria já destruída. Então, por causa do pecado de Israel, crescerão espinhos e abrolhos nos seus altares. Então se dirá aos montes, cobri-nos, e às colinas, caí sobre nós. Lembram que Jesus vai dizer isso para Jerusalém? Que quando chegar o sofrimento, porque ela rejeitou o seu Salvador, então Jesus cita esta passagem de Oséias, aonde a cidade de Jerusalém vai dizer aos montes, caiam sobre nós. Vai se dizer às colinas, cair sobre nós, aos montes, cobri-nos. Semeai justiça entre vós e colhereis amor, desbravai uma roça nova. É tempo de procurar o Senhor até que ele venha e derrame a justiça sobre vós. Então, é um texto denso de imagem, de beleza, aonde o profeta vai mais uma vez insistir com imagens diferentes. Nós estamos vendo assim, com expressões que usa o profeta para dizer assim, o quanto que Deus ama o seu povo e está disposto a dar a vida para salvar o seu povo. É assim que nós rezamos o Salmo 104. Cantai e entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Oséias, como Amós, vão insistir que a parte infiel na história não é Deus que tem falhado da relação com o seu povo. Isso já dizia Amós, e agora com Oséias nós temos ainda um elemento mais importante, que Deus, consciente da infidelidade do seu povo, ainda busca ir e insistir com diversos modos para seduzir o seu povo, para dizer venha, a vinha do Senhor. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. A face de Deus era aquela que, na tradição do Pentateuco, não deve ser vista. E o saltério vai dizer, buscai a face do Senhor. Ele se deixa encontrar. Ele é um Deus rico de amor. Ele mesmo, Senhor, é nosso Deus. Na aclamação ao Evangelho de hoje, convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Veja que a aclamação do Evangelho, nós temos um versículo diferente para cada dia da semana. Enquanto que a antífona de entrada, a antífona de comunhão e as orações de coleta, de ofertas e de comunhão, nós temos um formulário para cada domingo do tempo comum, que vai se repetindo durante toda a semana, exceto se nós temos a celebração de uma memória, de uma festa, de uma solenidade. Naquele tempo,
Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus. Então, agora, Jesus, no Evangelho de hoje, vai escolher os seus 12 apóstolos. E começa, então, um longo discurso de missão, um longo discurso no qual o Senhor vai preparar os seus discípulos daquele tempo e de hoje para anunciarem o reino de Deus. Vai dar poder para eles para expulsarem os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. E vejam que sempre o primeiro a ser citado neste elenco é Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Então, depois vem o elenco de todos eles, pessoas concretas, pessoas na sua fragilidade, na sua juventude. Os apóstolos, quando chamados, parecem que somente Pedro e Tiago, maior, que tem mais idade, mas são jovenzinhos. Lembra-se que em Israel, com 12 anos, um menino começava a ser adulto. Aquele episódio que acontece com Jesus quando se perde ali na caravana, se distancia dos seus pais, José e Maria começam a voltar e pensam cada um que Jesus está com o outro. Então, por 3 dias estão distantes de Jesus. Aquela idade assinala a maioridade de um menino em Israel. Então, a partir desse momento, se tomava decisões na vida. O que nós temos parece estranho para nós, porque a maturação ela vem sendo sempre mais tardia em meio à humanidade. A vida humana se prolongou muito nos últimos séculos. Pensa que até o século XVIII e XIX as pessoas tinham uma perspectiva de vida, uma expectativa que era metade daquela que temos hoje. Então nós temos uma expectativa de vida muito maior. Então, um efeito disso também é que a maturação ela é adiada. Então, nós temos uma adolescência que é prolongada, uma juventude que não acaba. Então, nós temos pessoas que envelhecem em idade, mas estão ali imaturas, sempre sendo cuidado pelo pai e pela mãe, que protege o filho para que não amadureça, e o filho também encontra uma boa solução de não maturidade. Então, essas pessoas amadureciam muito cedo e tomavam a decisão, porque também tinham a consciência de que, sabe, não é que vai durar tanto tempo a vida. Então, que é preciso tomar decisões. Pensa que São Francisco, quando funda a nossa ordem em 1209, São Francisco, que nasce em 1182, ele tem aí 20 e poucos anos. Então, que os seus hagiógrafos vão falar que ele viveu 20 anos depois da sua vocação e fundação da ordem. Então, isso, o saber que tinha pouca vida, então fazia com que as pessoas não tivessem tempo para improvisar a própria existência. E essas pessoas, o que acontece com os apóstolos é isso, tomam uma decisão. E agora começa a recomendação de Jesus. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus também vai, porque ele transmite aos apóstolos aquilo que é a sua prática missionária. Jesus também vai anunciar na primeira parte do Evangelho, o Evangelho, sobretudo a boa nova para os da casa de Israel, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus tem essa consciência que o Evangelho, que ele é Messias para eles. Ao longo do Evangelho, alguns pagãos vão fazer Jesus repensar este conceito. Em todo o caminho anunciai, o reino de Deus está próximo. Sim, o reino de Deus não se realiza totalmente nas nossas estruturas que são transitórias e de pecado, mas nós temos uma certeza de fé. Ele já começou. É o reino de Deus que é marcado, sobretudo, com a encarnação do Filho de Deus, com o mistério pascal. E se nós somos igreja que cremos, é porque alguma coisa do reino de Deus já está presente, mas que não é definitiva ainda. Ora, nós hoje, na oração das oferendas, assim rezamos. Possamos, ó Deus, ser purificados pela oferenda que vos consagramos, que ela nos leve cada vez mais a viver a vida do vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Tenham todos um bom dia,
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.